Vamos lá para a terceira questão agora. Eu estava observando aqui a terceira questão sobre essa parte aí daquela época, a expressão, né? Pelo menos fazendo uma referência aí. E mexe com um pouco essa questão de referenciação, coesão, achei legal. Uma questão simples, mas veja, se você não ficar atento, você pode tropeçar aí, não é? Vamos lá. Próxima questão, então, questão de número 3. Acompanha aí. Vamos lá. 3 para responder as questões número 3 e 4. Ele coloca aí um pedaço, né? Um fragmento do primeiro parágrafo e diz: acabou propondo a revitalização do espaço, aquela época bastante deteriorado. Vamos lá. A expressão aquela época, olha só. Acabou propondo a revitalização do espaço, aquela época bastante deteriorado. Veja, aquela época, ele está se referindo exatamente a quê? Aos anos em que Stein viveu na Suíça? Gente, ele já havia saído da Suíça, não é? Então ele deixou a Suíça, o seu país, aportou no Centro de Arte de Tallinn, né, na capital da Estônia, para apresentar alguns quadros que ele tinha produzido com minerais extraídos da água. Beleza. Nesse contexto aqui, ele que propôs, veja que o texto diz no primeiro parágrafo, acabou propondo a revitalização. Veja aí, ó, o texto fala sobre isso. Vamos para cá. Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Pronto. Opa, 200, vamos ver se cabe aqui. Não, é sempre muito, né? Vamos botar 180 aqui. Pronto, 180 já dá tranquilo. Note o que ele diz. Ó. Ele é suíço, tudo bem. A questão diz, aquela época refere-se aos anos em que Stein viveu na Suíça. Não. O que ele está colocando é, ele deixou o país nesse período, está aqui, aportou no Centro de Arte de Tallinn, está vendo aqui na capital da Estônia, pode acompanhar pelo seu texto, aí, então aqui pela tela, ó, para apresentar quadros, beleza. Depois dessa etapa aqui, ele aportou, aí sim, ele propôs a revitalização do espaço onde ele estava, né? Está aqui onde ele foi apresentar o quadro. Aquela época bastante deteriorado. Queria transformá-lo em um símbolo de cultura e sustentabilidade. Bom, esse espaço aqui, percebeu? No Centro de Arte de Tallinn, esse espaço aqui. Então, o que ele está colocando aí é exatamente nesse contexto aqui. Ele chega, ele aporta no Centro de Arte de Tallinn, na capital da Estônia, não é isso? Beleza. Então, ele diz, ó, acabou propondo a revitalização do espaço, aquela época, bastante deteriorado. Então, ele chega lá, percebe, né, o espaço do Centro de Arte de Tallinn e disse que naquele momento, nota-se que naquela época, esse espaço já estava bastante deteriorado. Essa cadeira... Eu tenho que me ajeitar aqui e ficar parado. Aqui a gente vai movimentando, comentando, aí pronto. Olha só. Vamos lá. Acabou propondo a revitalização do espaço, aquela época bastante deteriorado. Beleza. Queria transformá-lo em um símbolo da cultura e sustentabilidade. Terminou em reforma em 3 anos depois, usando materiais não nocivos ao ambiente. Está vendo aqui? Foi o que ele fez na reinauguração do local. Que local? Nesse espaço do Centro de Arte de Tallinn, na capital da Estônia. Percebeu? Então ele coloca aqui, por exemplo, ó, ele cita, aos anos de estar vivendo na Suíça. Não, está fora, né? Ao momento anterior à chegada do artista suíço a Tallinn. Bom, o gabarito oficial dá como letra B de bola. Ele diz, aquela época, né, bastante deteriorado. Aquela época, que época? A época, né, do momento da chegada, não só a anterior. Nesse anterior talvez tenha causado alguma certa estranheza, você que está nos assistindo aí, né? Ao momento anterior à chegada do artista suíço a Tallinn. Ao momento anterior e até mesmo o momento da própria chegada, né? Não é só o momento anterior dele, ele não chegou a Tallinn, então até a chegada dele ele percebeu isso quando ele chegou, né? É bem assim, esse anterior já deixa a questão um pouco balançante ali, né? Aquela coisa oscilando, ó, sei não, mas anterior, ele não chegou e propôs a mudança, a reforma do local, certo? Então, de uma maneira ou de outra, você percebe que há uma diferença aqui, tá? Letra C. Ao ano de 1992, quando houve a exposição do Centro de Arte. Não, isso aqui é o ano que ele deixou, né? Ele deixou o país nesse ano, aportou no Centro de Arte, tudo bem, mas não foi quando houve a exposição. Isso aí já foi depois. Aos anos que Steinman demorou para produzir seus quadros. Não, isso aí piorou, né? Essa letra C está até mais ou menos, né? Aquela época, ou seja, o ano de 92, quando houve uma exposição do Centro da Arte, não foi nem a questão da exposição propriamente, né? Ele sabia que o centro já estava acabado, né? A destruição já estava vindo desde muito tempo. Percebeu? Então ele poderia ter sido um pouco mais específico aqui, né? Um momento anterior à chegada, até mesmo a própria chegada do próprio George Steinman aí. Ao período que o artista levou para ir de seu país à Estônia. A letra E está bem absurda, a letra D de dado também, né? Essa aí, a Steinman Velocis também, letra A. Mas assim, essas três aqui já ficam balançantes aí, né? Já fica aquela coisa, olha, nenhuma das três está totalmente completa, né? A menos ruim a letra B de bola, você já observa assim aquela coisa balançando aí. Pois é. Vamos lá. A expressão deteriorada agora, questão 4. Olha o que ele diz. A expressão deteriorado no texto
apresenta como antônimo. Já sabe, né? A ideia contrária, né? Antinimo. Nimo é nome, nome contrário, ok? Vamos lá. A expressão deteriorado no texto apresenta como antônimo conservado, admirado, cultuado. O que você acha? Pessoal, deteriorado é o oposto de conservado, né? Sofre deterioração, má conservação, então vai desgastando, né? Sinônimo de estragado, pode ser sinônimo até de denegrido, cultuado não, né? Cultuado e admirado é outra história, tá? Em relação a admirado, cultuado, são sinônimos aqui, esses dois entre si, né? Até pode ser, né? Cultuado e admirado. Estragado e denegrido são sinônimos de deteriorado. Agora, o antônimo realmente é o sinônimo contrário, o registro contrário aqui é o conservado. Beleza? Tá fácil, né? Vamos lá, questão 5. Assinale a alternativa em que a expressão destacada estabelece sentido de conformidade. Gente, para variar, aquela ótica dos operadores argumentativos, você já sabe, né? O uso das conjunções, dos advérbios, das preposições, das palavras denotativas, aquelas expressões de ligação, de intercalação de ideias, de passagem de bloco, mudança de parágrafo, mudança de período. Então, ó, estude para valer. Seja qual for o concurso que você esteja focando agora, independente de ser VUNESP, nesse curso que a gente está assistindo, mas para várias outras bancas também, você já sabe. De uma forma ou de outra, é muito claro isso. Os operadores argumentativos, as conjunções, os advérbios, as palavras denotativas, tem que saber tudo. Conjunção coordenativa, adversativa, subordinativa, aquela coisa toda, tem que pegar tudo, gente. Pega uma listinha, bote aí. Você já estuda tanta lei, tanto código, tanta coisa, né? Artigos, incisos, parágrafos, e aquela coisa toda, aquela maluquice. Pronto. Então você tem que focar também no estudo das conjunções. Quando você estuda bem as conjunções, quando você fica bem de olho nessa história, aí, claro, você consegue ter mais visão, não só da estrutura do período, aquela questão de subordinação, coordenação, aquelas coisas, mas também em relação à construção do discurso. O discurso, muitas vezes, mudança na direção argumentativa, a apresentação de argumento oposto ao que se disse antes, uma ressalva ao que o autor falou, uma relação de conformidade, como ele está pedindo aí. Percebeu? Você sabe. Quando ele falou na questão 5 aí uma relação de conformidade, lógico, ele está falando das conjunções subordinativas conformativas, tá certo? Conjunção subordinativa conformativa, aí você tem essa visão geral em relação a isso, ó. Fique de olho, tá certo? Vamos lá, acompanhe aí. Olha só. Assinale a alternativa em que a expressão destacada estabelece sentido de conformidade. Olha só. Outras instituições ligadas ao Cultura 21, como a arte para a transformação social, acabaram tal. Gente, relação de conformidade tem valor de conforme, né? O como no sentido de conforme, ok? Esse como aqui não é conformidade, ele é o quê? Vê se você identifica aí. Outras instituições ligadas ao Cultura 21, como a arte para a transformação social, acabam reunindo agentes que atuam... E aí? Assim como, tal como, um exemplo, né? O valor de exemplificação, ou de, aqui no caso de exemplificação mesmo, né? Designação, né? Como a arte, a exemplo da arte para a transformação social, percebeu? Então, a exemplo de tem valor de exemplificação, né? Não é nem comparação. Outras instituições ligadas à cultura, a exemplo da arte para a transformação social, percebeu? Acabam reunindo agentes que atuam no âmbito local. Então, aqui é muito mais de exemplificação, né? Certo? Beleza? Letra B de bola. De acordo com o pesquisador cultural, tá de graça, né? B de bola, a expressão de acordo com é uma locução prepositiva. Mas o que é uma locução prepositiva? Um conjunto de palavras que tem valor de preposição e termina sempre com comadre. Como assim comadre, pessoal? É muito comum as pessoas confundirem locução conjuntiva e locução prepositiva. A locução prepositiva, todo que é locução, você deve ter estudado, né? Locução verbal, locução substantiva, locução adverbial, locução disso, daquilo. Locução é sempre um conjunto de palavras, certo? Locução, do ponto de vista morfológico, é um conjunto de palavras. Quando eu digo locução verbal, duas ou mais palavras, dois ou mais verbos, com valor de um só. Representa um único verbo. Locução conjuntiva, duas ou mais palavras com valor de conjunção. Locução prepositiva, duas ou mais palavras com valor de preposição. E assim por diante. Locução adverbial, né? Duas ou mais palavras que funcionam como advérbio, entendeu? Então, se ligue. O que seria uma locução prepositiva? Duas ou mais palavras com valor de preposição. Agora, esse valor de preposição aí, claro, é sempre adquirido pelas expressões que terminam com comade. Comade. Com-a-de. As três preposições essenciais. Às vezes a preposição em inventa de aparecer por aí, tá certo? Em comadre.
Hein, comadre? Comadre, com a de. Pronto, agora sim. A dica aí para você, tá certo? Então, de acordo com, mediante a, por detrás de encontro a fim de, aí você já sabe. Quando você tiver essas expressões, a fim de acordo com, né, por detrás de, essas expressões que terminam com comadre, aí você já sabe, locução prepositiva, ok? São operadores argumentativos também. Nesse caso, do de acordo com, né, ele indica conformidade. Tem valor de conformidade. Então você começa a perceber que não só as conjunções conformativas apresentam no texto relação de conformidade. Aquela coisa, né? Como, conforme, segundo, consoante, são as 4 básicas, né? As 4 conjunções subordinativas básicas que indicam realmente conformidade. Então você tem como, segundo, conforme, consoante. Beleza. Agora, de acordo com, né? Também indica, agora, preposição, não é conjunção. Pode ser até uma preposição, aspas, uma locução prepositiva acidental, né? Mas você começa a perceber a diferença aí. Os operadores argumentativos cumprem um papel específico nessa questão, tá? Então você coloca aí de acordo com, é um exemplo. Vamos ver os outros aqui, Homerão? Vamos lá. Aí você tem aqui, ó, na letra C, por exemplo, com filmes, fotografias, desenhos e outras formas, as discussões acerca da centralidade têm cada vez mais, veja, devido aos filmes, a partir de filmes e tal e tal. Note que esse com aí está agregando aquele valor, né? Com filmes, fotografias e tal, e outras formas, as discussões têm cada vez mais crescido e tal, devido aos filmes. Então, juntamente com eles, né? A partir de filmes e tudo, ou seja, contando com filmes, você percebe que esse com ele cumpre um papel discursivo aí de fundamentar ainda mais, né? Devido aos filmes, ou seja, com base nos filmes, contando com o apoio de filmes e tal. Então, o valor discursivo aí é de agregar mesmo, né? De somar realmente ao argumento, né? De colocar um elemento a mais que está fundamentando aí a justificativa, contando com ele, com o apoio de filmes, certo? Aí, nesse caso aí, ó. E criou em 2007 uma rede virtual para agregar grupos semelhantes. E aí? Nessa letra D de dado aí, qual o valor que você acha que tem aí? Finalidade, não é? Claro, você sabe. A fim de agregar grupos semelhantes, tá vendo aí? A fim de agregar grupos semelhantes com o objetivo de, com o intuito de. Então você tem um para, que é preposição, claro, utilizado aí com valor de finalidade. Você sabe que nas locuções conjuntivas, a fim de que, para que, né, você tem valor de finalidade. Mas aí são locuções conjuntivas. Marcelo, mas qual é a diferença entre locução conjuntiva e locução prepositiva? Como é que eu faço essa diferença aí? Já falamos agora há pouco que as locuções prepositivas têm com a de. Já as locuções conjuntivas, 90%, vamos dizer, 80% dos casos, terminam com a palavra que. Pronto. Certo? São raras as locuções conjuntivas que não terminam com a palavra que. Exemplo, né? À medida que, a proporção que, ao passo que, já que, uma vez que, se bem que, de sorte que, e ó, é tanto que, desde que, é tanto que no mundo. Você já sabe que esse conjunto de expressões que terminam com a palavra que chama-se locução conjuntiva. 2 ou mais palavras que se unem formando uma conjunção, um valor de conjunção. A função conectiva aí, certo? Beleza? Tranquilos? Ok. Então você tem a locução conjuntiva, são poucos os exemplos das locuções que não terminam com a palavra que, né? No entanto, não terminam com a palavra que. Né? Então você tem assim sendo, que é uma expressão, né, conclusiva, assim, assim sendo, e não obstante, não obstante. Né? Então você tem algumas outras conjunções, ou alguns grupos de palavras. O não obstante, por exemplo, tem valor concessivo. Né? Tem valor de concessão, assim como ainda que, embora, malgrado, em que pese. É outra locução conjuntiva. Tem valor de concessão, em que pese, os problemas e tal. Em que pese é uma locução concessiva. Tem valor de concessão, né? E a concessão nada mais é do que a quebra de expectativa. A permissão é uma permissão mediante quebra de expectativa. Embora não tenha cumprido o que combinamos, deixarei você ir. Né? Então, deixarei para lá, perdoarei o seu erro, qualquer coisa assim. Então você nota que a oposição semântica da concessão é bem diferente da oposição semântica, claramente aí, da adversativa, por exemplo. Né? Você pode ter situações que indicam isso tudo, mas em cada um na sua medida, cada um da sua forma, com a sua cara discursiva aí bem diferente. Vamos lá, aí ó, na letra E, por exemplo, veja aí. Na letra E ele coloca, por meio do humor, a ONG, né, a ONG, Doutores da Alegria, leva o conceito e tal, por meio do humor. Está dizendo tudo, né? Por meio de, você sabe, locução o quê? Prepositiva ou conjuntiva? O que você acha? Por meio de. Não é comadre? Pois é, rapaz, termina com de.
por meio de. Se termina com comadre, locução prepositiva. Claro que aí dá a ideia de meio, né? Já está dizendo tudo, não é só porque pela palavra meio que aparece, não. Mas você vê que dá a ideia de meio, logicamente aí, meio, maneira, modo, né? Por meio de, através disso, isso é uma coisa bem interessante aí, o próprio valor discursivo já aparece. Então, claro, a resposta certa para a questão 5 é a letra B de bola, é a única que tem relação de conformidade, mas fique atento, hein? Se nesta prova cai conformidade, em qualquer outra pode cair causa, concessão, finalidade, qualquer outra coisa. Então, ó, conheça as conjunções, conheça as locuções, para não estar vacilando aí, tá certo? Até a próxima.